Ei, você que está com problema... Opa, se vai pegar mal o que eu ia falar agora. O que você ia falar? Que tá dando cu. Ei, você que vai substituir o rolamento de roda do seu veículo, mas está pensando em reaproveitar o cubo de rolamento vazio. Você sabe a forma correta de você avaliar e verificar se esse cubo vazio aceita ou não uma substituição de rolamento do seu veículo? Muitas vezes a gente acaba reaproveitando o cubo de rolamento e muitas vezes o rolamento não atinge a quilometragem esperada, o tempo de uso que desejamos. Mas por quê? Porque muitas vezes o cubo de rolamento não está em boas condições, atrapalhando a performance, né, do nosso rolamento. Com isso, para saber um pouquinho mais, acompanhe o nosso vídeo até o final, que eu irei mostrar para vocês todas as etapas de realização de diagnóstico para mostrar para vocês como verificar se o cubo de rolamento está dentro das condições esperadas ou não. Muito bem. Chegamos então à etapa da desmontagem. E como todo início de trabalho, é muito importante que nós estejamos com os equipamentos de proteção corretos. Agora sim, devidamente equipados com EPI, podemos iniciar a desmontagem do veículo e verificar todas as etapas de medição a ser realizada no cubo de rolamento. Chegamos à etapa de verificação de empenho do cubo de rolamento. Relato do cliente: vibração ao pisar no freio. O que pode ser? Disco de freio, cubo, ar empenado. Como é que eu vou distinguir isso? Utilizando um relógio comparador, base magnética, para poder avaliar se o cubo de rolamento apresenta algum tipo de empeno. Tá? Importante que você, ao iniciar o teste, você tem que marcar o seu ponto de partida. No caso aqui eu vou marcar com uma chave de fenda, mas vocês podem marcar com giz, uma tinta, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido. Após a marcação, vocês têm que calibrar o instrumento. Estou utilizando um relógio comparador centesimal. Como vocês podem observar, tem dois ponteiros. O ponteiro grande, ele conta como centésimos de milímetro. O ponteiro pequeno, ele conta aí como 1 milímetro, tá? Da nossa leitura. Então uma volta completa do ponteiro grande é equivalente a 1 milímetro do ponteiro pequeno, ok? Para fazer esse ajuste, utilizamos aqui um recurso que a base magnética tem, para nós aplicarmos aqui uma pré-carga de 3 milímetros. A gente pode observar, os ponteiros começam a se mexer. O ponteiro pequeno tem que chegar em 3 milímetros. 3 milímetros. Após isso, eu tenho que fazer o quê? Ajustar em 0, para iniciarmos a nossa leitura. Tá? É bem sensível, gente. Se vocês colocarem o peso da mão, o ponteiro já oscila, ferramenta de precisão. Tá? Com isso, não é recomendado você girar o cubo de rolamento com a mão. Recomendado é você usar uma ferramenta. Utilizamos aqui um parafuso de roda. Tá? Uma ferramenta aqui do tamanho desse parafuso para poder girarmos o cubo e fazermos a leitura de qual é o grau de empeno desse cubo. Tá? Importante que os valores que apresentar no instrumento, vocês compararem com o manual do fabricante. Então, com isso, precisamos agora fazer o giro do cubo de rolamento. Foi marcado o início do ponto 0. Vamos então girar aqui, lentamente, para verificarmos aqui qual que é o empeno desse cubo. Três centésimos até o momento. Deu um pico de 8 centésimos. Vou precisar trocar meu parafuso de fixação, de posição, que vai pegar no relógio comparador. Até o momento ele deu um pico de 8 centésimos em alguma parte dele aqui.
colocar aqui mais embaixo, ó, tem bastante espaço para trabalhar. Eu marquei aqui, viu? Então falta pouquinho para chegar no nosso relógio comparador. Uma volta completa. Passei um pouquinho, tá? Mas deu para observar que ele deu um pico de 8 centésimos. Está dentro do que o fabricante recomenda? Eu vou ter que consultar isso em algum manual de fabricação deste veículo, tá? Mas o procedimento para se verificar o empeno é desta forma. Agora precisamos fazer o quê? A continuação dos testes. Por quê? É muito comum trocarmos o rolamento de roda e reaproveitarmos o cubo. É muito comum isso aí, é uma prática comum no dia a dia aí, tá? A galera muitas vezes troca o cubo somente quando espana o parafuso de fixação da roda do veículo, tá? E esquece que existem outros elementos a ser conferido para poder você substituir o cubo de rolamento ou não. O que eu preciso avaliar agora no cubo de rolamento? Eu preciso avaliar ovalização e conicidade. Por quê? Se esses dois elementos estiverem fora do especificado do fabricante, não adianta colocar um rolamento de roda novo, que ele não terá a mesma durabilidade que você espera. Ou seja, a performance do rolamento não será a mesma. E com isso, vai trazer retorno, reclamação, dor de cabeça, onde você mais uma vez vai trocar o rolamento e vai rodar pouco tempo e mesmo assim o carro vai apresentar novamente ruído. Então é importante que, antes de vocês substituírem o rolamento, antes de vocês reaproveitarem o cubo também, tá? Que vocês realizem as medições de conicidade e ovalização, ok? Então daqui para frente nós iremos mostrar essas etapas para vocês entenderem como é que isso funciona. Para verificar ovalização do cubo de rolamento, é necessário fazer duas marcações em pontos diferentes. Então fizemos aqui na mesma linha uma marcação, segunda marcação em ponto diferente, para verificarmos o que? Ovalização. Para verificar a ovalização será necessário utilizar um paquímetro, de preferência o digital, mas se você não tiver o digital pode usar o outro, tá? Pegar o instrumento, indicando o 0, fechadinho. Importante colocar contra a luz do instrumento para verificar se o instrumento não está empenado, tá? Mas a aferição já foi feita um pouquinho antes. E vamos realizar aqui, ó, a primeira leitura. Vamos verificar se está ovalizado isso aqui. 40 milímetros. Segunda medição, 40 milímetros também. Ou seja, o cubo de rolamento não está oval. Primeiro ponto positivo, tá? Agora temos que verificar a conicidade do cubo de rolamento. Como é que eu faço isso? Dessa forma, nós iremos pegar uma primeira medição aqui em cima, no meio e no final, para verificarmos aí se essa peça está em boa condição. Vamos realizar agora o teste. Primeira medição. Segunda medição. Terceira medição. Todas as três medições deram o mesmo valor, ou seja, tanto conicidade quanto ovalização está ok. Ou seja, se fosse uma peça usada e eu tivesse que reaproveitá-la, tá? Eu teria que fazer essas duas formas de leitura. Aí sim eu poderia usar com toda certeza um novo rolamento num cubo de rolamento antigo, ok? Como vocês viram anteriormente, realizamos os testes de conicidade, ovalização e verificação de empeno do cubo de rolamento. E viram o quanto é prático o de realizar o diagnóstico. Mas lembrando que, utilizando o cubo e rolamento da mesma marca, da mesma qualidade, é sinônimo de encaixe perfeito, pois você terá ali a certeza
da durabilidade de ambas as peças. E se vocês gostaram, dá aquela curtida no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficarem atentos a todas as novidades que nós iremos postar para vocês.